Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Daiane, eu sou psicóloga clínica. E eu sou Kelly, psicóloga também. Bom, pessoal, hoje a gente veio falar sobre um tema super importante que a gente lida muito no dia a dia aqui no consultório, que é superando os traumas. Como que eu vou superar aquele evento significativo que abalou a minha vida emocionalmente e muitas vezes está até impedindo de eu poder seguir adiante com a minha vida. Então, assim, gente, é muito importante para a gente superar um trauma, a gente começar com a aceitação desse trauma, reconhecer esse trauma, talvez mergulhar nesse evento que provavelmente deixou você muito abalado. Eu sei, gente, não é nada confortante a gente revisitar o passado, falar de coisas que não foram tão legais naquele momento, mas eu vou te dizer, se você encontrar um bom psicólogo, um bom terapeuta, encontrar um ambiente acolhedor que te dê todo o preparo, todo o acolhimento e toda a segurança para você falar desse trauma, esse vai ser um momento fundamental para cura desse processo. Então, assim, não é você se apegar ao trauma, mas sim ressignificar esse trauma, vai ser muito importante. Então, a gente também, além da aceitação, além da terapia, o autoconhecimento, a Kelly também vai contribuir com algumas técnicas para a gente ir trabalhando esses traumas também, não é, Kelly? Sim, além da terapia, que é fundamental para você fazer o processo de aceitação, mas também compreender o que aconteceu com você naquela situação em específico. É claro que não dá para chegar já mergulhando, porque pode ser que ainda esteja muito superficial ali e esteja doendo muito o trauma. Então é necessário a gente ir com calma, até mesmo dentro do processo terapêutico, e lembrar que não é de uma hora para outra que ele vai embora, até porque o passado foi, mas ele tá lá, não tem como mudar, né? Tem como que a gente trazer atenção para aqui agora e voltar a nossa intenção para o futuro de forma mais positiva. Mas como a gente faz isso, não é? Dentro do setting terapêutico, a gente descobre diversas ferramentas e uma delas é a respiração consciente, aonde você, em momento de crise, pode tentar se autorregular. A respiração, ela traz um aterramento. Você fica ali no processo de mentalizar a entrada, a saída do ar, fazer a contagem dessas respirações, prolongar a respiração para o diafragma. Tudo isso faz com que a sua mente se mantenha presente naquela atividade e todo o resto fica em segundo plano. Quando a gente faz esse processo de se acalmar, a gente tem um pouco mais de clareza mental para olhar sobre o fato em si. Outras técnicas que podem contribuir são a MDR, que é uma técnica avançada dentro das terapias modernas, que faz o processo de verificação progressiva desses traumas. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a dessensibilização sistêmica, que vai permitir que você avance gradualmente dentro do teu tempo e do teu ritmo para dentro desse trauma e também ressignificar ele, porque muitas vezes os traumas são cometidos e não só pelo evento em si, mas é como a gente percebe esse evento acontecendo na nossa vida, qual é a magnitude mental que ele impacta e emocionalmente também. Então, às vezes, como a gente comentou no vídeo anterior, um trauma para uma pessoa não tem o mesmo impacto do que para outra. Então, se a gente olhar por esse lado, todas as formas e ferramentas de diminuir o trauma, elas são individuais, né? A gente pode trazer de forma generalizada a meditação, a autoaceitação, também práticas de escrita ativa, permitir, às vezes, até mesmo a arte-terapia para que você expresse através da arte, através das pinturas, mas você também pode voltar para as memórias corporais, fazendo movimentos de, de dança, enfim, são N possibilidades da gente trabalhar um trauma, mas todos eles vai exigir que a gente olhe com muito carinho num processo de aceitação e compreensão para que a gente possa mudar a perspectiva daquele trauma e não o evento, porque infelizmente nada se pode fazer enquanto ao passado. Legal. E nesse processo, Kelly, da gente entender o nosso processo da aceitação e da superação,
eu acho que surge uma outra técnica que a gente aplica muito, que é o autoconhecimento. Essencial, né, Dai? Porque assim, gente, o trauma assim, não é uma coisa totalmente ruim necessariamente, porque o trauma é a resposta, às vezes, do seu organismo querendo te defender de alguma situação que ele acredita que é ameaçadora para o seu organismo. Né? Então, o trauma, a princípio, ele vem para nos defender num primeiro momento. Só que esse trauma, se a gente não olhar e não ressignificar, ele pode começar a trazer muitas marcas, você vai, né, paralisar em muitas vezes e não vai conseguir dar andamento na tua vida. Por isso que o autoconhecimento, um terapeuta é fundamental, porque a gente vai tentar ir ressignificando e reconhecendo quais eventos realmente são reais, correspondem a um trauma real, a um evento que realmente pode prejudicar ou colocar a tua vida em ameaça, ou às vezes é só algum alarme falso que a sua própria mente está criando referente a algum trauma que você viveu no passado. Então a terapia e o autoconhecimento vai ajudar nesse processo de reconhecer e ver, olha, realmente esse trauma, essa situação te oferece perigo. Então vamos aqui ver possibilidades de você superar esse momento, e também vai ter aqueles momentos que a gente vai falar, olha, na verdade não tem nada acontecendo e realmente isso pode ser resposta, não tem evidências reais que o teu corpo ou você realmente está em risco. E às vezes é só a tua mente querendo te proteger e acaba criando vários pensamentos intrusivos que não são reais. E a gente acaba daí colocando isso como uma ilusão, deixa de lado, né? Então, quanto mais a gente for buscando esse autoconhecimento, mais a gente vai se colocando em situações que vão, de uma certa forma, desenvolvendo a nossa habilidade para ir superando esse medo. E quanto mais a gente entra em contato com o medo e com o trauma, por incrível que pareça, mais a gente vai sair fortalecido desse processo. Porque a gente vai ver que é só, às vezes, uma situação de enfrentamento que a gente precisa ter coragem para enfrentar, e daí, passo a passo, aquele medo vai diminuindo, aquela situação que era super difícil inicialmente para você, passa a ser mais fácil, passa a ser mais maleável, e você vê que esse trauma vai minimizando e você tá pronto para mais uma etapa aí na tua vida, né, Kelly? Exatamente, até porque dentro da terapia você tem um profissional qualificado para te guiar nesse processo. Então, quando você tiver coragem, você não vai estar simplesmente se jogando no mundo para se encher de traumas novamente. Esse é um processo guiado com um profissional qualificado, né? Muitas vezes a gente precisa enfrentar esses traumas, mesmo que não aceitando eles. Outras vezes esses traumas estão tão instalados e a gente nem lembra de onde ele veio, de que ponto ele partiu, mas como a Dai falou, são os mecanismos internos, como o tal do recalque, que muitas vezes foram falados de forma pejorativa, mas ele faz esse efeito de colocar a fundo da mente um trauma para que você não olhe aquilo, porque às vezes a gente não tem uma cognição bem estruturada para enfrentar ele. E a terapia vai te fortalecer mentalmente, cognitivamente, para enfrentar os traumas já vividos e também se precaver de traumas futuros. Até porque, como eu costumo dizer dentro do setting terapêutico, nenhum sofrimento tem que ser só um sofrimento ou uma tristeza. Há muitas lições e aprendizados ali, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade para crescer, porque nem sempre é fácil. Gerar um milagre às vezes dói, não é? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Para mais conteúdos como esse, compartilha, coloca o alerta do sininho, e é isso aí. A gente está sempre trazendo muito conteúdo interessante aqui para vocês.